A Mulher-Aranha enfrenta Morgana Le Fay. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever neste canal e de curtir esse vídeo. É uma coisa fácil de fazer e que ajuda a gente a produzir mais conteúdo e um conteúdo melhor também. Então, não esqueça disso antes de prosseguir. Vamos lá. Episódio de hoje. A Mulher-Aranha enfrenta a Morgana Le Fay. Bem, a gente está falando aqui da segunda edição da revista original da Mulher-Aranha nos Estados Unidos, The Spider-Woman, que foi publicada em 1978, e aqui no Brasil ela apareceu um ano depois no Almanac Marvel da RGE, e a Mulher-Aranha apareceu na capa da revista. O Almanac Marvel é uma coletânea, né? O Almanac Marvel número 2 custava 20 cruzeiros. Ele trazia o Demolidor no seu traje amarelo, né, o seu traje inicial. Trazia aqui os X-Men, né, na fase em que eles... A primeira formação dos X-Men, ela já utilizava uniformes diferentes. A gente vê ali o que tem, inclusive, o Destrutor, que é o irmão do Ciclope. Tem um personagem aqui do Velho Oeste, né, que na verdade é um personagem real, Wyatt Earp. Também tem o Doutor Estranho. Então é uma salada aqui de personagens, né? Entre esses a Mulher-Aranha. Na capa original, o que a gente vê ali, né? Tem um cara montado num cavalo, né, com uma espada que está lançando um raio contra a Mulher-Aranha, e ele fala, né, "You think your powers are deadly? Feel the awesome might of Excalibur." Né, você acha que os seus poderes são mortais? Né? Sinta, né, o temível poder de Excalibur. O que é Excalibur? Não é Excalibur? Né? Alguém escreveu errado? Não, é Excalibur mesmo. Aí tem no rodapé da capa, a gente vê o que parece um mago ali, né? Uma roupa característica ali, né? Cheio de estrelinhas e luas, né? Barbudo, cabelos brancos, cheio de livros, né? E a Mulher-Aranha com uma lança tentando enfrentar o Cavaleiro, né? Como é que ela se meteu nisso? Vamos entender. Então, essa história tem como título A Sword in Hand, né? Uma espada na mão. A Mulher-Aranha está no museu, está na Inglaterra, né? Lembrando, se você não assistiu o primeiro vídeo da Mulher-Aranha, contando a sua origem, saiba que a Mulher-Aranha morou na Inglaterra. Tá? Primeiro que ela nasceu na Europa, né? Porque os pais dela... o pai dela trabalhou para o Alto Evolucionário em Undagor, e ela foi lá que ela teve um acidente lá que acabou dando a ela os poderes, né? E eu não vou contar isso porque você vai lá assistir o vídeo, tá? Faça isso, para você saber quem é a Mulher-Aranha, inclusive que os cabelos dela são pintados. Mas ok, a Mulher-Aranha, ela tá passando um momento difícil ali em Londres, tá desempregada, né? E aí ela já pensou já em roubar um supermercado e agora está dentro do museu, né? Fazendo o que no museu, né? À noite. E aí ela está vendo uma espada, né? Uma espada que está enfiada, parece ali uma rocha, né? Será que é Excalibur, do Rei Arthur, aquela que ele tira e aí isso é o sinal que ele é o escolhido para ser o rei da Inglaterra? Bem, na verdade não. Tá? Vamos avançar aqui para ver o seguinte, né? Então ali, debaixo da pedra, tem uma inscrição, né? Morgan Le Fay Excalibur. Né? Na verdade, assim, é a Excalibur da Morgana Le Fay. E aí, eles chamaram de Excalibur nessa história aqui. A Mulher-Aranha, ela, no seu pensamento, né, ela vai contando pra gente uma história sobre essa espada, enquanto tem um carinha ali escondido vigiando, né? Esse carinha acho que ele veio assaltar o museu, mas acabou cruzando ali com a Mulher-Aranha, né, que está ali bisbilhotando. Então a Mulher-Aranha fala que essa espada ela é uma réplica da Excalibur, né? Então é uma Excalibur falsa. Ela foi forjada pela Morgana, que era a irmã do Rei Arthur. E aí, quando ele usou essa espada, pensando que fosse a Excalibur verdadeira, ele perdeu a batalha, né? E aí a Mulher-Aranha pega e fala, mas como é que eu nunca li essas histórias, né, do Rei Arthur,
do Mallory, né? Eu nem li qualquer livro, né? Mas ela fala, eu instintivamente sei, né? Bem, do que ela está falando, né? Quem é Mallory, né? O Sir Thomas Mallory, ele é um escritor medieval, né? Do final da Idade Média, né? Que escreveu um livro chamado Le Morte d'Arthur, né? Que é uma crônica clássica da lenda do rei Arthur, né? Essa história ela nem foi publicada por ele em vida, ela foi publicada posteriormente por William Caxton, né? A gente vê que o Thomas Mallory ele morreu em 1471 e a história foi publicada em 1485. Bem, então essa obra, né, A Morte de Arthur, que já dá um spoiler, né, porque você já sabe que o Arthur vai morrer, né, logo ao ler no título. E ela é uma das fontes escritas sobre as lendas do rei Arthur, né, que dão origem a filmes, a séries, animes e até histórias em quadrinhos, né. A DC Comics, por exemplo, ela fez uma versão do rei Arthur no ano 3000, né, Camelot 3000. Mas a história do Sir Thomas Mallory é clássica. Esse título em francês, Le Morte d'Arthur, é que o francês era a língua dos nobres ingleses. Lembrando que a última invasão inglesa, né, que terminou com a formação do povo inglês, foi dos normandos. Os normandos eram originalmente vikings, mas que eles passaram a habitar o norte da França, a Normandia, né? Eles se tornaram, na verdade foi uma troca, né? Eles se tornaram defensores contra os outros vikings. E aí, mais tarde, o Guilherme, o duque da Normandia, ele resolveu invadir a Inglaterra e conseguiu conquistá-la. E aí os normandos passaram a governar. Então aí os normandos falavam francês, né? E aí o francês ele se tornou a língua dos nobres, né, na Inglaterra. Então, assim, ter um título em inglês é uma coisa chique na Inglaterra, né? A língua inglesa, na verdade, era a língua dos plebeus, né? Porque ainda era a língua dos saxões, né, misturada com a dos bretões antigos. Então esse é o Sir Thomas Mallory do qual a Mulher-Aranha está falando, né? É uma das referências em literatura sobre o rei Arthur, que é um personagem lendário. Tá? Bem, e quem é a Morgana Le Fay? Le Fay é a fada em francês, né? Que é, como eu disse, a língua dos nobres no tempo do Mallory. Então a Morgana Le Fay é a fada Morgana, que é a irmã do rei Arthur. Quando eu li as histórias a primeira vez, né, e vi esse nome aqui, eu pensei que era o nome dela, era um sobrenome, né? Inclusive eu não sabia como falar, né? Eu li a Morgana Le Fay, né? Depois que eu descobri que era francês, né? E aí é Morgana Le Fay, a fada Morgana. É uma coisa meio estranha, porque tem no senso comum, né, que fada é uma coisa fofinha, boa, né? E essa fada Morgana aqui não, ela quer matar o rei Arthur, né? Bem, então essa Morgana, e aí o Thomas Mallory ele conta essa história realmente, que a Morgana ela fez essa sacanagem aí com o rei Arthur, trocou a espada, a Excalibur, e ele pensou que estava com a espada dele, né, que teria poderes místicos aí, daria vantagem em batalha, e acabou sendo derrotado. Segundo Thomas Mallory, na sua obra, a Morgana traiu o Arthur e queria vê-lo morto. A Morgana tentou matar o próprio marido, Sir Uriens, e ela roubou a bainha da espada do Arthur. Então essa é a Morgana, né, retratada aqui então como uma inimiga, né, do rei Arthur, uma mulher, vamos dizer assim, usando uma palavra que combina com uma obra medieval, pérfida. Assim. Só que a Morgana depois ela foi retratada de uma forma diferente, numa outra obra, né, de Marion Bradley Zimmer, que é As Brumas de Avalon, que aí conta a história do ponto de vista das mulheres. E aí a Morgana já não é uma vilã, né? Então ela é vilã na obra do Mallory,
né? Agora tem outras versões, né, sobre a Morgana. Né? E aqui, nessa imagem, essa aqui é a Morgana na versão do Camelot 3000. Que aí o Rei Arthur ele volta, né, no ano 3000, ele é ressuscitado quando a Inglaterra está passando um grande perigo, né, na verdade uma invasão alienígena. E a Morgana também está de volta, e aí ela continua a sua luta contra o irmão. Bem, na obra de Malory, a gente vê que assim, o que está na revista Mulher-Aranha não é invenção dela, né? Porque às vezes o roteirista pode pegar e inventar coisas, né? E dar uma referência que na verdade não tem nada a ver. Né? Ele vai falar, ninguém vai ler mesmo, né? Mas aqui não, aqui o roteirista ele estava fazendo uma referência correta sobre a obra do Malory. Né? Então no capítulo 8, né, da morte do Rei Arthur, a gente pode ler aqui, né? Quando Arthur já estava montado, chegou uma das donzelas da fada Morgana, trazendo-lhe Excalibur devidamente embainhada. A fada Morgana vos envia a vossa espada pelo grande amor que tem por vós, disse ela. O monarca agradeceu, acreditando que isto era fato, embora, na verdade, tudo fosse falso. Tanto a espada quanto a bainha eram uma falsificação e se quebravam com facilidade. Então aqui a Morgana ela entregou uma Excalibur falsa para que na hora da batalha ela se quebrasse e ele ficasse em desvantagem. Tá? Então está correta a referência aqui da Mulher-Aranha. Só que aí os guardas, a polícia aparece, né, ali e a Mulher-Aranha tem que fugir. Né? Ele, com os policiais, né, sem entender como é que uma mulher, né, vestida de vermelho, amarelo, com asas e voando ali. Bem, depois que a Mulher-Aranha sai, aí o carinha que estava escondido, o Slapper Struthers, ele resolve sair do seu esconderijo. Ele foi ali no museu para roubar obras, né, de arte, para tentar vender, mas ele acaba sendo uma vítima, né, de uma entidade que está ali no museu. A Morgana Le Fay, a fada Morgana aparece, né, quando ele toca na espada, né, e aí ela passa a controlá-lo. Né. Então, não sabemos, na verdade, assim, se é a própria Morgana ali, ou o espírito dela, o que é, mas assim, a gente vê uma imagem da Morgana, uma forma dela, que fala, né, e diz que está possuindo, né, esse homem através de seus poderes psíquicos. Né? E repete a história que a gente já viu aqui, que ela foi a que conjurou essa espada, né? E aquela irmã do Arthur Pendragon, né? O maior guerreiro de todos, o maior guerreiro rei de todos os tempos. E aí ela também conta da batalha, né, do Rei Arthur. Só que a coisa não deu certo, né, como ela imaginava, né? Porque, na verdade, o Arthur, ele, assim, embora a espada falsa tenha se quebrado, ele sobreviveu àquela batalha. Tá? E agora ela quer voltar a utilizar essa espada e ela precisa de um novo cavaleiro, né? Um outro homem que a impunhe. E aí ele escolhe o bandido ali, o Struthers, que acabou aparecendo ali por acaso, né? Então a gente vê nessa imagem, né, que aparece aqui na revista Mulher-Aranha, que é uma referência entre a luta entre o Rei Arthur e Sir Mordred, que é seu filho. Né? No caso, é um filho bastardo. Né? E aí, essa luta vai acabar culminando na morte de ambos. Só que o Mordred morre primeiro. Então, na verdade, assim, o que a Morgana queria é que o Rei Arthur morresse nessa batalha, mas ele não morre nessa batalha. Ele é ferido gravemente, mas quem morre primeiro é o Mordred. Tá? E aí, bem, a polícia é atraída, né, porque houve um barulho ali e tal, e de repente o bandido ali, o Struthers, ele é transfigurado, é transformado em um cavaleiro medieval. Não é um cavaleiro medieval meio modernizado ali, né, porque tá com um visual meio de super-herói ou super-vilão, né. E ali a Mulher-Aranha volta, né, ela é atraída ali, de volta para o museu, vê o cavaleiro empunhando a Excalibur falsa, e ele ataca ali com um raio, né? Bem, depois, o que acontece aqui, né? Para encurtar a história aqui, né? Ele foge, né? Ele foge, a Mulher-Aranha vai embora também, e
ela continua a sua saga, né, a Jessica Drill, da Mulher-Aranha, em buscar um emprego. E assim, parece que todas as mulheres, né, com quem ela cruza para tentar conseguir emprego, elas não, assim, têm alguma rejeição a ela, né, que ela não entende. Ela acha que essa rejeição é porque ela não consegue lidar bem com as pessoas, né, porque ela viveu muito tempo isolada lá em Mundagori com o autoevolucionário. Bem, e aí, assim, tá difícil, assim, né, pra Jennifer, pra Jessica. Ela, né, nesse quadro aqui, começa a chorar porque ela tá sozinha, tá desempregada, ela não conhece ninguém, né, já pensou até em roubar um supermercado, coisa tá difícil, assim, né. Bem, aí ela acaba, ali nas suas andanças ali por Londres, ela passa por uma lojinha ali, né, de um carinha Magnus, especialista no sobrenatural, né, um velhinho ali, cabelos brancos, barba branca, que convida ela, né, para fazer uma leitura ali, para ler o seu futuro. E aí ele fala para ela, por favor, entre na minha loja, né, que há muitas coisas curiosas que vão fascinar você, né. Aqui na loja do Magnus, todas as sombras vão se difundir com a luz, todas as dores vão passar, né, com amor. Ele chama ela pelo nome, né, e diz que ela não vai se arrepender da sua decisão. E ela, a Jennifer, estranha, né, porque como que ele sabe o nome dela, né? Bem, enquanto o velhinho está lendo o futuro da Jennifer, nós somos deslocados para a Scotland Yard, onde tem um agente americano, que está ali convidado ali, que é o carinha que cruzou com a Mulher-Aranha, né? E ele, assim, enquanto, né, a maioria das mulheres com quem a Jennifer cruza, ela assim, tem uma rejeição a ela, uma repulsa a ela, né? Esse cara aqui ficou obcecado por ela e quer a Mulher-Aranha, ficou apaixonado mesmo, né? O agente Jerry. E aí ele fala com seu colega britânico aqui que ele tem que encontrar, tem que falar com a Mulher-Aranha. E aí ele confessa para o seu colega por que ele quer isso, né? Qual é o objetivo, né? Ele fala porque ele está apaixonado por ela, né? E é isso que ela significa para ele. Bem, aí depois, mais tarde, né, o ladrão, o Struthers, ele acaba voltando à sua forma normal, né? A Morgana libera ele assim temporariamente, mas quando ele está no metrô, alguma força o empurra para os trilhos, e uma vez nos trilhos ele é transformado novamente num cavaleiro, né, empunhando a Excalibur falsa que apareceu não se sabe de onde, né, que a história não explica e você não fica sabendo onde que a espada foi parar, né. E isso vai ser muito estranho porque vai acontecer mais tarde. Bem, aí como cavaleiro, né, o Struthers, ele, na verdade, ele está com outra personalidade, uma personalidade medieval. E ele não, a sua mente não compreende o que é aquele trem. Então ele enxerga aquilo como um dragão, né, e aí ele pega a Excalibur e ele usa para destruir o trem. Ataca ali, né, e acaba destruindo o trem. E depois ele rouba um cavalo de um policial inglês, né, e sai cavalgando aí, e nós vemos lá a imagem da Morgana, né, atrás dele ali, né. Bem, que a Morgana está procurando o Rei Arthur, né, ressuscitado, ou alguma outra coisa, né, outra pessoa, alguém, né. Por que ela dominou a mente desse carinha aí, né? Nós agora vamos descobrir. Bem, a Jessica, ela acaba vendo o Cavaleiro, né, nas ruas ali de Londres, e ela resolve, né, colocar sua roupa de Mulher-Aranha e ir atrás do vilão. E aí ela descobre, o vilão foi atacar justamente o velhinho da loja, que foi ler o futuro dela, né? Então ele está atrás desse velhinho e ele quer um livro, né? Quer um livro e o velhinho fala, né, que o velhinho ele sabe quem que é a mestra desse cavaleiro, né? E ele diz que recusa, né, entregar esse livro, né? Aí a Mulher-Aranha, ela assim, não está entendendo o que está acontecendo, né? Porque parece que os dois homens ali conhecem um ao outro, né? Mas ela resolve intervir, né? Mesmo depois de levar uma surra inicial aí do Cavaleiro, que o Cavaleiro está prestes a matar
homem que se apresentou como Magnus, né? E a Mulher-Aranha, ela pega uma lança, né, e a atira contra o Cavaleiro, que pensa que ela já está fora de combate. E aí, ao fazer isso, ela arranca a espada da mão dele. Aí acontece um efeito meio, né, o Thor original, né? Sem a espada em sua mão, o Cavaleiro ele dá lugar ao homem que era antes, e aí, sendo um homem normal, a Mulher-Aranha dá cabo dele facilmente. Aí, depois disso, a Mulher-Aranha resolve falar com o tal do Magnus e diz que ele deve explicar, né, que ela não entendeu o que aconteceu ali. Aí ele fala, não tem nada para explicar, né? A Morgana Le Fay e eu somos velhos inimigos. Aí ela fala, mas ela viveu há centenas de anos atrás, né? O que leva a gente a concluir que esse carinha aí tem centenas de anos também, né? Então, assim, depois a Mulher-Aranha vê que alguma coisa estranha aconteceu, né? A loja de livros sumiu, né? Virou uma loja de roupas, né? E ele fala que agora a gente tem que ir para a América, tem que ir para os Estados Unidos, né? Temos que viajar juntos. Se você, assim, não percebeu, né, não chegou a essa conclusão sozinho, então, ó, esse carinha, provavelmente, tudo leva a crer, que ele é o Merlin, o mago. O Merlin, o mago que foi tutor do Rei Arthur, protetor dele, e também foi inimigo da Morgana Le Fay, a da Morgana. Tá? Então, a Morgana, ela usou o carinha ali porque ela queria um livro do Merlin, né, que também está vivo. Bem, depois, mais tarde, o agente Jerry, ele chega no local, né, onde teve toda a confusão, e encontra o bandido inconsciente, o Struders, com um bilhetinho ali, né? Um bilhetinho da América, Spider-Woman, quer dizer, América e Mulher-Aranha, né? E aí, como se fosse um recado, né? Como se ela tivesse deixado um bilhetinho, mas quem deixou esse bilhete? Foi ela? Ou foi, por acaso, o Magnus, né? O suposto Magnus. Então é uma coisa meio estranha, né? Então se foi ela quer dizer que ela está apaixonada pelo cara também e ela sabia que ele ia aparecer ali, né? De qualquer maneira, ele agora sabe para onde ela vai. Ela vai para os Estados Unidos, né? E aí ele fala para o seu colega que ele precisa de uma licença estendida da SHIELD, né? Então, assim termina a segunda história da Mulher-Aranha, né? E aí que ela vai então começar a morar nos Estados Unidos. E você pode saber o que vai acontecer depois se você continuar assistindo os vídeos. É isso aí.